Nessa aula, nós vamos produzir juntas a nossa bolsa Isis, essa peça incrível, elegante, que deu o nome a essa alça aqui maravilhosa também, que é a alça Isis. E vocês estavam pedindo muito para aprender, então vamos produzir juntas. Vou te ensinar todos os detalhes para você fazer todos esses pontos super lindos, super certinho e deixar a sua bolsa com um padrão incrível. Vamos lá? Então, gente, para a produção da nossa bolsa Isis, nós vamos estar utilizando o fio de malha Premium, 36 milímetros. Vou ensinar para vocês com a cor verde militar. E os acessórios da Casa de Palha Acessórios, que vocês já conhecem. A gente vai estar utilizando uma argola mosquetão 3 centímetros. Esse fecho aqui, que é maravilhoso, que vai chamar fecho noir ou fecho Isis, vocês vão encontrar por esses nomes em nosso site. E a alça Isis, que é uma alça também maravilhosa, que nasceu da composição com essa bolsa, né, que a gente também chamou de bolsa Isis. Para a aplicação do nosso fecho, nós vamos precisar de chave Allen e também de auxílio de um alicate. Também vamos utilizar a cola de artesanato Tech Bond número 3. Eu vou estar utilizando uma agulha de crochê número 5,5, essa aqui é a agulha da Tulip. Eu uso essa numeração baixa com o nosso fio 36 milímetros, porque o meu ponto é bem largo, então eu já estou acostumada a utilizar uma agulha mais baixa, tá? Mas essa peça vai dar certo com qualquer numeração de agulha, de acordo com a preferência de vocês e o tipo de ponto. Aqui as plaquinhas e o parafusinho para aplicação do fecho e uma agulha de tapeçaria para nos auxiliar nos acabamentos. Então, vamos começar? Uma dica que eu quero dar para vocês antes de a gente começar a desenrolar o rolo é sempre tirar ele do novelo dessa forma aqui, ó, porque o nosso fio ele vai sair no sentido correto e ele não vai se enroscar tanto dessa maneira. Quando a gente puxa ele aqui por cima dessa forma, cada vez que a gente tira ele vai se enroscando e se a gente tira do centro também. Então essa daqui é a forma que eu sempre utilizo para desenrolar o meu fio. Outra dica, vocês podem ter alguma madeirinha, algum caninho para passar aqui no centro do rolo. Encontrar aqui o centro, ó, passar, e aí fica bem fácil de vocês até apoiarem num suporte de acrílico e irem puxando dessa forma aqui, ó, facilita bastante, tá? Na hora de crochetar. Outra questão que eu gosto de já deixar avisado aqui desde o início da aula é a gente dar uma amaciada no fio dessa forma antes de a gente começar, né, a peça. Porque o fio ele fica mais enroscadinho, fica mais bonitinho, dá uma fechadinha e também deixa os pontos mais padrão, mais homogêneos aí ao longo de toda a peça. Então, eu gosto de fazer isso aqui, vou tirando aos poucos, dando uma puxadinha e continuando a minha peça, mas fica a critério, tá? É só uma dica mesmo. Então, para a gente iniciar aí a nossa bolsa Isis, nós vamos começar fazendo 18 correntinhas. Então, aqui, vou posicionar meu fio na agulha, levo essa partezinha aqui para trás e vou laçar fazendo o primeiro pontinho aqui. Esse pontinho aqui eu já utilizo como uma correntinha, tá? Então eu já conto com ele. Tem algumas pessoas que fecham esse primeiro nozinho e começam a contar a partir daqui. Então são 18 correntinhas utilizáveis que a gente precisa. Então você coloca 18 a partir do nó ou 18 com o nó se você for utilizar ele, tá? Então aqui eu já tenho a minha primeira e vou continuar. 2, 3... 18 correntinhas feitas, eu não faço nem muito apertada, nem muito larga, tá? E aí a gente já vai começar a fazer o padrão da nossa aba, desde aqui dessa primeira carreirinha, tá? Então aqui, ó, na hora de voltar, a gente vai começar fazendo ponto baixíssimo. Então eu vou pular esse primeiro alinho que tá aqui dentro da corrente e voltar aqui nesse segundo, ó. Vou entrar nele, trazer o fio lá do meu trabalho pra frente e já vou tirar de dentro do elinho que tava na agulha, dessa forma.
Ó, tiro direto, tá? Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer meio ponto alto no próximo espaço. Então, o nosso padrão sempre vai ser um ponto baixíssimo e um ponto meio alto. Então, aqui, ó, na hora de eu fazer o meu ponto meio alto, eu preciso já estar com o meu fio aqui certinho, porque na nossa aba, a gente quer que todos os pontinhos fiquem lisinho, o lisinho, o lado lisinho virado para cima. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui a minha bolsa. Ó, aqui a gente consegue ver que todos os detalhes do nosso ponto, a gente trouxe para frente a parte lisa do fio e não a parte aberta. Então, para que a gente tenha esse resultado aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês precisam fazer. Ó, então aqui, na hora de fazer o ponto, se eu for puxar da primeira laçada para fazer o ponto meio alto, com ele assim na agulha, a gente vai acabar deixando a parte aberta aqui para trás, ó. Então, eu preciso ajustar aqui na minha mão ao contrário. Ó, ele precisa ficar dessa forma aqui, ó, fechadinho, virado para trás. Então, geralmente, quando a gente quer fazer o ponto, que a gente sempre puxa para frente, a parte lisinha a gente deixa assim, né? Nesse caso aqui, a gente vai começar a fazer esses pontos aqui da frente dessa forma, ó. Então, o lisinho fica para cima, porque a gente vai fazer aqui, ó, primeira laçada, né? O ponto meio alto. Laçou, entrou no espaço de ponto, laço e trago para frente, fico com 3 elinhos na agulha, laço e fecho os 3 aqui, ó. E aqui atrás ficou o lado lisinho. Aqui a gente vai para o próximo espaço de ponto, vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui pode fazer, tanto faz o fio tá assim ou o fio tá assim, tá? Não tem importância. Ó, entrei no elinho, trouxe o fio para frente, fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer o próximo ponto meio alto, eu não posso fazer com ele virado assim, porque senão fica lá para trás, aberto. Então, sempre, ó, deixo viradinho, a parte fechadinha para dentro da agulha e a parte lisinha aqui para fora. Então, dou a laçada aqui na minha agulha, entro no meu elinho, trago para frente, fico com 3 laçadas, laço e fecho as 3. E aí, aqui atrás, a gente sempre vai ter o fio lisinho, tá? Porque aqui já começa a formar a nossa primeira carreirinha aqui de ponto, desse ponto da aba. Então, vamos para o próximo, ó. Próxima correntinha, um ponto baixíssimo e um ponto meio alto, ó. Se eu pegar assim, ficou aberto. Então, sempre, ó, viradinho, tá? Sempre viradinho para trás ficar lisinho. Laçou, 3 elinhos, laça e fecha os 3. E aqui, bom, já ia fazer uma correntinha. Aqui, ó, próximo elinho, ponto baixíssimo. Então, a gente vai até o final dessa carreira, fazendo dessa forma, um ponto baixíssimo e um ponto meio alto, ó. E a gente já vai começar a formar esse padrãozinho de ponto aqui com essas ondinhas. Então, a gente vai seguindo até o último ponto, com esse padrão. Ó, e vai ficando dessa maneira. Já tô quase chegando aqui no finalzinho. E a gente precisa acabar essa carreira aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente começa com o primeiro em baixíssimo e finaliza com ele também. Ó, vou aqui, ó, pro último ponto meio alto. E no meu último espaço de ponto, a gente vai finalizar a carreira com o baixíssimo. E vai fazer uma correntinha aqui para fechar, né, e já subir para o próximo lado. Ó, então, a gente ficou dessa maneira. Aqui, fez a correntinha de subida, virou. Eu gosto de deixar sempre o fio aqui, ó, por trás. E aqui, ó, a gente já começa a ver o padrãozinho da nossa aba formado, tá?
Essa daqui vai ser a carreira que é do avesso. E aqui, a gente vai começar agora, vai ser o lado que vai ser o lado direito da nossa aba. Mas como é bem simples de cuidar aqui para fazer o fio sempre lisinho pro lado de trás, então tanto no lado do avesso quanto no lado direito vai ficar um acabamento bem certinho. Ó, então aqui na parte de trás a gente tem o primeiro nozinho que tá saindo aqui de dentro da agulha e aqui, ó, nessa laçadinha que tá saindo para baixo já é o nosso primeiro espaço de ponto, tá? E a gente sempre vai começar com o ponto baixíssimo. Então, eu entrei aqui, laço, trago para frente, tiro da agulha. E já vou pro meu ponto meio alto, ó. Lisinho para trás, entro no próximo espaço, trago para frente, laço e fecho os 3. No próximo espaço, baixíssimo. Ó. E no próximo, ponto meio alto. Vai ajeitando o fio para ficar bem certinho lá atrás. Entro no espaço de ponto, laço trás para frente, laço e fecho os 3. No próximo, baixíssimo. Então, fazendo esse padrãozinho aqui, sempre a gente vai começar com um baixíssimo e finalizar com um baixíssimo. Vou até aqui no final para mostrar para vocês o último ponto, que fica um pouquinho difícil de ver, né? Por causa da nossa voltinha aqui, ó, ali embaixo dessa última correntinha. E já vou até aqui o final e já mostro para vocês como a gente faz ali. Ó, então aqui fiz um baixíssimo, ó, vou mostrar para vocês, se eu fizer um ponto meio alto aqui, ó, como o fio tá vindo, olha só, ele ficou aberto e virado para cima. Vou entrar aqui, laçar, fechar. Olha ali como a gente vai ficar atrás, com o ponto aberto, tá? Então, esse é o principal cuidado nessa parte da aba, porque o acabamento com todos os fiozinhos no padrão, todos virados pro mesmo lado, fica muito mais bonito na minha opinião, tá? Então, vamos seguir aqui, ponto meio alto, ponto baixíssimo. Ponto meio alto, ponto baixíssimo. Ponto meio alto, baixíssimo. Ó, aqui, como a gente tá sempre ajustando o fio, pode começar a dar uma enroladinha no fio, tá? É normal. Ponto meio alto. Ponto baixíssimo. Todas as correntinhas a gente utiliza. Ó, já tô chegando aqui no final. Meio alto, baixíssimo. E ó, a gente tem as duas últimas correntinhas aqui. Essa aqui é a mais fechadinha aqui do canto. Então, aqui vai o meio alto. E aqui no último, o baixíssimo. Ó, meio alto. E nos últimos 2 alinhos aqui, um pouquinho mais difícil de entrar e encontrar. O último, que é o nosso ponto baixíssimo. Fez o baixíssimo, fecha aqui com uma correntinha, que já é a nossa subida. E viramos, ó, para continuar a carreira. E esse é o lado direito da nossa bolsa. Então, a gente começou aqui, a primeira formada, né? Aqui a primeira carreira do lado que vai ficar realmente para cima na nossa aba, tá? Aqui, às vezes, os pontinhos eles ficam um pouquinho elevados assim, mas depois é só dar uma puxadinha para baixo, ó. Todos ficam iguais, no mesmo padrão. E a gente vai fazer esse joguinho aqui por 6 carreiras. A gente precisa 6 carreiras com esse formato. Então, cada vez que a gente vai e volta, a gente forma nos 2 lados, né? Então, aqui, ó, vamos continuar fazendo o mesmo padrão. Então, só relembrando, a gente vai fazer baixíssimo, ó, aqui no primeiro. E já passa pro meio alto. Ó, meio alto.
No próximo, baixíssimo, meio alto. E aí, aqui atrás, já vai começar a formar novamente, ó, a minha carreira com esses pontinhos. Então, se a gente vai fazer seis carreirinhas desse ponto aqui, sempre vai e volta, vai dar aí 12 carreiras. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas, sempre dessa forma que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Sempre dessa forma, ó, meio alto, baixíssimo, meio alto, baixíssimo. Se você ficar com dificuldade de ver onde é que tem que botar o ponto, ó, é só fazer assim, ó. Todos os parzinhos aqui de correntinhas a gente tá usando de espaço para entrar e fazer nosso ponto. Ó, então é aqui, mas você consegue dar uma levantadinha, ó, e ver, tá? Assim fica um pouquinho mais fácil ainda de visualizar. Então aqui, ó, dou uma laçadinha na agulha, entro aqui embaixo do meu ponto, trago para frente e laço tirando os 3 alinhos da agulha. E no próximo, ó, baixíssimo. Vou até o finalzinho dessa carreira aqui com vocês. E daí eu vou subir aqui o meu e a gente se encontra aí com as 6 carreiras desse pontinho prontas. Ó, cheguei aqui no meu último, fiz o meu ponto meio alto e meu último tá aqui, ó, olhando de cima, ó, tem um nozinho aqui e o último espacinho de ponto, que é essa minha correntinha aqui, ó, que eu vou entrar, ó, e fazer baixíssimo. Dou a laçadinha para fechar e subir a nossa próxima carreira, viro, deixo o fiozinho ali por trás, ó, e estamos já com esse resultado. E agora eu vou construir a nova carreira aqui pelo lado da frente, tá? Então, vou fazer aqui, vou subir os 6 gominhos e volto para mostrar para vocês. Tô chegando aqui, ó, no final da minha sexto bloquinho, né? Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E atrás, eu tô terminando de fazer, ó, exatamente nessa carreira o sexto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tô terminando aqui o sexto. Então, a gente vai fazer dessa forma até vocês estarem aí com a peça de vocês dos dois lados iguais. Então, aqui tô nos meus 2 últimos pontinhos, ó, fiz o baixíssimo. Vou fazer aqui o ponto meio alto. E o último, um baixíssimo. Fecho aqui com a minha correntinha e viro a minha peça. Então, aqui é o nosso lado direito, tá? Quando a gente for começar aqui a carreira, que a gente vai continuar aqui do corpo da nossa bolsa, é o nosso lado direito. Aqui embaixo ele fica com essa carreirinha aqui e eu fico aqui com o meu início aqui para minha esquerda, tá? Meu lado esquerdo. Aqui, quando eu tô filmando, parece que vocês veem aqui na diagonal, mas tá bem retinho, tá? É só por conta do ângulo da câmera. Fazendo as 6 carreiras desse nosso ponto da aba, a gente vai continuar aqui nessa carreira com pontos baixos normais, tá? Então, aqui, ó, desde onde a gente estava fazendo ponto baixíssimo, eu vou entrar e já vou fazer um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto anterior. Então, se vocês verem, é sempre aqui a duplinha, né? Ó, aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2. E olhando por cima, é sempre embaixo aqui das nossas correntinhas, ó. Então, aqui, ponto baixo. Aqui, mais um ponto baixo. Ponto baixo. E aqui, nessa carreira, a gente muda o padrão aqui do nosso fio no dedo. Se vocês quiserem que o fio sempre venha aqui, ó, com o lado direito para frente, eu vou entrar no espaço de ponto. O fio precisa estar aqui no meu dedo, ó, o abertinho para cima. E quando eu laçar e puxar, ele vai vir o fechadinho aqui para frente, tá? Eu faço a minha peça dessa maneira, que é um toque aí, né, que a gente vai criando com o tempo.
e acaba deixando um padrão muito mais bonito ao longo da peça, né? Quando sempre os pontos estão sempre do mesmo jeitinho. Eu gosto muito do resultado que dá na peça, então eu vou fazendo sempre dessa forma, ó. Então, tô seguindo aqui, ó, um pontinho baixo para cada ponto anterior que a gente vinha fazendo, olhando aqui por cima, ó, sempre embaixo aqui das nossas correntinhas, ó. E a gente vai seguindo até o último espaço de ponto. E vou contar quantos pontos dá nessa carreira aqui junto com vocês, para que vocês confiram por aí também, tá? Então aqui, ó, chegando nos últimos pontinhos, penúltimo. E o último espaço, sempre aquele mais no cantinho ali, que fica um pouquinho mais escondidinho. Ó, e uma correntinha para fechar a carreira, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Nós começamos lá no começo com 18 correntinhas e a gente volta fazendo 17 pontos, tá? Aqui fechou, vou virar minha peça, sempre mantenho o fio aqui, ó, por trás da minha agulha, né? Pode ser pela frente? Pode, porém é bom você criar um padrão durante a peça toda, sempre fazer igual. Então, eu sempre tô deixando aqui por trás. E agora, a gente vai fazer aqui mais uma carreira de ponto baixo entre os pontos, sempre entre esses nozinhos, tá? Então, aqui, ó, dispenso esse que já tá na minha agulha e o meu primeiro espaço de ponto, ó, já é aqui desde o primeirinho. Entro no espaço de ponto, trago para frente e fecho meu ponto. Aqui, uma outra dica para o trabalho ficar bem padrãozinho é sempre manter a mesma alturinha de todos os pontos, ó. Trouxe, puxei aqui para cima, lacei e fechei. E manter sempre a mesma altura também aqui nessa argolinha, porque isso vai criar também um padrão aí no trabalho de vocês, ó. Então, entrei, lacei, puxei sempre na mesma alturinha, laço e fecho e sempre na mesma alturinha. Então, quando a gente faz um ponto, por exemplo, muito apertadinho, aí um ponto lá todo largo, e isso vai deixando a nossa peça, né? Quando a gente faz de qualquer jeito, ó, sem pensar, isso, olha só o que acontece. Cada ponto sai de um tamanho e a gente perde aquele padrão ao longo da bolsa e de ficar os pontinhos todos bem bonitinhos, um do ladinho do outro, tá? Então, vou seguir fazendo aqui ponto baixo, ó, entre pontos, sempre entre os nozinhos. Vou até o final dessa carreira para mostrar para vocês o gominho que a gente forma. Ó, pontos baixos. Entrou, laçou, trouxe para frente, laça e fecha. Entrou, laçou, trouxe para frente, laça e fecha. Ó. E aqui vai formando todos iguaizinhos do mesmo tamanho. Tô chegando aqui nos meus últimos espaços. O último sempre naquele último espacinho antes do nozinho. Fechou. Fecha uma correntinha aqui e tá pronto para virar e continuar. Então aqui, ó, a gente começou a fazer a nossa carreirinha. A gente tá fazendo as carreiras do corpo da nossa bolsa. Então aqui, né, essa foi a primeira carreira que a gente fez direta. Essa daqui foi só para finalizar os pontos, né? Foi também uma carreira contínua, mas foi para finalizar aqui essa parte da nossa aba. Então aqui, ó, quando eu voltar nessa carreira agora, a gente vai formar o primeiro bloquinho, que a gente chama, né? E a gente vai construir essa aba aqui com 12 bloquinhos ou 24 carreirinhas, né? Então aqui, ó, vou fazer só mais um pedacinho para mostrar para vocês. Ó.
Aqui a gente fez aquela carreira que finalizou a nossa aba. Deixa eu ajeitar aqui na mesa, ó, crochê é sempre ajeitar, tá? Ó, pra ficar bem retinho. Aqui a gente fez aquela carreirinha aqui, ó, finalizou a nossa aba. E aqui a gente começa a fazer os bloquinhos, tá? Então, ou você vai contar 12 bloquinhos, ou você vai contar 24 carreirinhas. Então, aqui a gente fez 6 e mais uma para finalizar a aba. E agora a gente começa a contar. Eu já tenho uma aqui adiantada para mostrar para vocês. Vou pegar ela aqui. Ó, e aqui vocês vão conseguir ver bem o que eu tô falando sobre os bloquinhos, tá? Então aqui, ó, a gente tem as duas bases, ó, certinhas. A carreira aqui, ó, que finaliza a nossa base. E aqui começam os bloquinhos, ó, que são esses daqui, tá? Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos completos ou 24 carreirinhas, tá? Então, vocês vão seguir nessa peça aqui, fazendo ida e volta, como eu mostrei, de pontos baixos até a gente adquirir esse tamanho aqui de peça. Olha que lindo que fica o resultado no final aqui da peça, quando a gente cuida sempre dessas questões, desses detalhes que eu fui explicando para vocês. A gente consegue formar uma base super padronizada, com as linhas de cada gominho aqui, de cada carreira, ó, bem retinhas, porque a gente sempre mantém a mesma altura de ponto, a mesma altura de fechamento. Então esses são detalhes bem importantes para vocês prestarem atenção aí na hora da produção da peça. Ó, as laterais também fica bem retinha e bem perfeitinho, porque a gente sempre mantém um padrão de sempre deixar o fio por trás, tá? Então aqui, quando a gente, ó, chegar na 24ª carreirinha aqui, né, e terminar os 12 gominhos da nossa bolsa, a gente já vai, com essa carreira aqui em andamento, começar a completar aqui toda a lateral da nossa bolsa com uma carreira de ponto baixo para começar o acabamento da nossa peça. Então, agora eu vou continuar com vocês com essa daqui, né, que já me adiantei, ó. E aqui vocês vão seguindo aí até chegar nesse tamanho. Então, aqui a gente vai continuar, ó, terminei a minha carreira, vou dar uma dobradinha aqui na minha aba para facilitar a gravação e vou começar a fazer a nossa carreira aqui de acabamento, né? Então aqui, ó, quando a gente tá com o último ponto na agulha, a gente completou, ó, os 17 pontos, né, que a gente tem que fazer, a gente vai fazer as nossas quinas, tá? Então aqui nessa quina eu já tenho um pontinho e eu vou completar ela com mais 2 pra gente fazer 3. Então aqui eu tenho um, vou colocar no mesmo espaço mais um, apontando aqui para diagonal, e mais um já virando aqui, ó, para minha lateral, tá? Formando aqui, ó, a quina da minha peça. E aqui nessas laterais a gente precisa ter um padrãozinho, então a gente sempre vai fazer 2 pontos por cada gominho. Um sempre vai ser aqui, ó, na metade desse ponto, que tem uma laçadinha maior, e o outro aqui entre os 2 últimos nozinhos, ó. Então aqui nesse da ponta, que tem essa laçadinha maior, a gente sempre vai pegar ele e um pedacinho de trás, ó, o espacinho de trás, tá? Porque se a gente pegar aqui só nele, fica um ponto mais frouxo, ó. Vocês podem dar uma abridinha, ó. Ele é metade de um Vzinho aqui, ó. Então entrou aqui, entrou ali no pedacinho de trás, laçou trás pra frente, ó, ponto baixo. O próximo entre os 2 nozinhos, aqui, ó. Ó. O próximo já é nesse Vzinho de novo. Então sempre, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então sempre vai criar o padrão. E os 2 lados vão ficar com o mesmo número de pontos, tá? Então, vou mostrar mais alguns para vocês, ó. Peguei a frente e peguei o pedacinho de trás. Faço o ponto baixo. Aqui, entre os nozinhos, ó.
nesse aqui e bem no meio. E aí vai ficar dessa forma, ó. Os pontinhos vão ficar bem certinhos, um ao lado do outro e sem espaço entre eles, sabe? Ó, aqui e no meinho, ladinho e bem no meinho aqui do nosso gomo. Então, gente, eu vou fazer dessa forma até o último espaço de ponto que a gente tem aqui, ó, na minha borda. E chegando aqui, eu venho mostrar para vocês como a gente faz aqui nessa lateral também. Então, só ir seguindo, fazendo os pontos baixos. Ó, cheguei aqui no meu último espacinho de ponto, né, para começar a nossa aba. E aqui vocês vão ver que tem mais um, ó, daquele Vzinho mais comprido, tá? Então, novamente, pego aqui, ó, pego ali atrás e faço meu pontinho baixo. E aqui nessa lateral, a gente vai criar um padrão, né, de encaixar nossos pontos, mas não tem os espaços tão definidos assim. Então, aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem vários nozinhos, ó, iguaizinhos. Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai colocar aqui, ó, dentro desse nozinho. E aqui na lateral, depois do nozinho, tem esses pontinhos aqui, ó. Tem um aqui, 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 aqui. Então, a gente vai colocar aqui e aqui, tá? Ó, sempre nos espacinhos aqui que a gente tem disponível, do nozinho e no lado. Vou mostrar pra vocês. Ó, então, aqui, ó, entro aqui depois do meu nozinho, laço, faço um pontinho baixo. Posso fazer um pontinho mais apertado, tá? Pra dar uma ajustadinha nessa parte. E aqui, ó, nessa partezinha, tem outro espacinho, entro e faço meu pontinho baixo. Cuidado pra não puxar muito também, pra não fazer buraco, tá? Ó, aqui no nozinho. Aqui. Então, sempre aqui e nessa perninha. Aqui e nessa perninha. Então, vou fazendo ali até o último. E já vou mostrar pra vocês aqui, que também é diferente. E vocês vão replicar tanto aqui nesse lado, né? Quanto aqui, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, aqui, vamos indo até o nosso último pontinho ali, pra gente fazer o cantinho também. O cantinho a gente também vai fazer com 3 pontinhos, tá? Igual a gente fez lá no início da nossa peça. Ó, tô chegando aqui nos últimos. E aqui já é o meu cantinho, tá? Ó, bem no último espaço aqui que tá vindo e saindo esse meu ponto cruzadinho. Então, entrei aqui, ó, fiz um virado pra cá. Um virado aqui, ó, a gente dá uma puxada nesse aqui pra já arrematar, tá? Ou você pode passar entre os pontos e colar. Ó, um virado bem aqui pra minha extremidade. E um virado pra cima. Deixa eu dobrar aqui, ficar mais fácil pra visualizar. Ó, então aqui o último vai ser virado aqui pra cima. E aqui vocês vão ver que a gente vai fazer uma carreirinha de pontos mais alongados, tá? Que a gente vai pegar sempre aqui mais pra dentro, ó. Sempre aqui mais pra dentro. Vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, já tô escondendo aquele pedacinho. E aqui, ó, passando esse pontinho cruzadinho que a gente tem aqui, eu já vou entrar aqui, laçar. Opa. Laçar, trazer pra frente, dou aquela alongadinha, ó, uma alongada, um ponto mais alongado, laço e fecho. Aqui ele fica um acabamento todo mais alongado. Ó, então aqui, próximo espaço de ponto, vai ser bem aqui, ó, na pontinha do meu palitinho. Ó, levo até lá em cima. Laço e fecho. O próximo aqui, ó, tem esse cruzadinho. Então, vai ser um do ladinho do outro, vocês vão buscando aí o melhor lugar, né, para que fique bem harmônico e mais ou menos todos com as mesmas
alturinhas. Sempre vai ter um que vai ficar mais altinho, que é esse que a gente faz aqui na pontinha do nosso ponto cruzado, ó. Peraí, deixa eu refazer porque veio o ladinho virado. Ó, vai ficando dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês como fica aqui na peça. Ó, aqui na peça, depois a gente vai fazer a carreira de acabamento, ele fica esses pontinhos aqui mais alongadinhos, tá? Ó, no cruzadinho e na pontinha aqui do nosso ponto da aba. Então aqui vou fazendo assim até o final, dando uma apertadinha nos pontos, fazendo mais devagarinho para ficar um padrãozinho aí bem bonito, ó. Até o cantinho de lá, pra gente fazer o pontinho, o cantinho, né, com a nossa quina ali com 3 pontinhos. E vamos continuar aqui. Aqui a gente vai fazer da mesma forma, tá? Onde a gente conseguir, vocês vão ver que esse lado aqui também tá diferente, tá? Então aqui, onde é que eu vou colocar os pontos? Eu vou procurar, ó. Aqui eu consigo ver, ó, os espacinhos um ao lado do outro, tá? Para aplicar o ponto. E aqui desse lado, a mesma coisa. Aqui muda também um pouquinho, ó. Aqui vai bem no centro da corrente da nossa carreira, dos gominhos. E aqui na lateral, ó, aqui bem na risca. Um aqui, um aqui. Vou fazer aqui e mostrar para vocês também, para vocês conseguirem ver bem o espacinho. Ó, tô chegando aqui no último espacinho de ponto. Então, ó, tem o cruzadinho e aqui já é a minha quina. Ó, vou fazer um viradinho para cá. Novamente, um apontando aqui para a lateral. E o último, já virando aqui para o outro lado. Ó. Dessa forma, minha quina tá pronta. E aqui a gente vai fazer um pouquinho mais para fora, vai continuar os pontos, tá? Então aqui, ó, feita a quina, exatamente na altura dessa daqui. A gente já vai pro próximo espacinho de ponto, ó. Vou pra cá. Aqui, daria pra colocar, daria, mas não tem necessidade porque meu ponto de quina já pegou em cima. Então, ó, vou procurar espacinhos aqui na minha lateral. Ó. Vou botar um aqui. E um ao lado. Ó, o outro aqui. O outro aqui, aqui e aqui. Então, vocês vão, na intuição aí, achar o melhor espaço e que fique um pontinho bem certinho ao lado do outro, tá? Ó, então, seguir aqui até o final, fazendo um ao lado do outro. E vocês podem contar também, né, para garantir que fizeram a mesma quantidade de ponto, tá? Aqui deu bem certinho, ó. Então, eu fiz minha quina e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, aqui também tenho a minha quina e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, aqui eu já entro na parte da minha outra lateral e vou procurar onde eu vou colocar os pontos, ó. Antes de começar aqui entre os pontos, eu vou fazer um aqui, bem na linha, tá? Porque sempre vai ser, ó, um aqui bem na linha e um aqui no nozinho. Um aqui bem na linha e um no nozinho. 2 para cada, lembra? Então, aqui eu vou começar, ó, um bem na linha. Um aqui no nozinho. Esse espaço aqui é um espaço que estava com um buraquinho maior. Os demais não estão assim. Ó, então aqui, um na linha, bem na linha aqui. E um, minha linha deu uma enroscadinha aqui. Às vezes tem que parar para dar aquela ajeitadinha. Ó, aqui
entre os nozinhos, na linha, e assim por diante, até a gente chegar aqui, ó, onde foi a carreira que a gente começou, e eu venho pra gente fazer esse acabamento aqui juntos. Ó, tô chegando aqui, fiz toda a minha carreira aqui, né, pela lateral, no último espacinho de ponto, que é nesse último nozinho aqui, e aqui a gente vai fazer o nosso cantinho, então a gente vai fazer um pontinho virado pra cá, e um pontinho virado para a nossa lateral, e só. Esse cantinho aqui é o único que a gente vai ficar só com 2 pontinhos, porque aqui eu vou cortar o meu fio e fazer essa emenda aqui, tá? Na verdade, não precisaria de fato cortar. Se você não quiser, você consegue aqui, ó, alongar um pouquinho. E agora a gente vai fazer uma carreira todinha aqui, mais uma carreira todinha, de ponto baixo, tá? Pegando só no elinho de trás. Eu não vou cortar, na verdade, eu vou usar esse restinho e mostrar uma emenda pra vocês. Mas poderia finalizar aqui e começar a nova carreira, tá? Então aqui, ó, deixa eu dar uma dobrada. Olha que linda que está ficando a nossa peça. Muito linda, né? Ó, aqui a gente vai alongar um pouquinho esse elinho. E aqui, ó, na nossa primeira correntinha formada, a gente vem aqui, ó, de trás pra frente, coloca aqui nela, ó, engata esse elinho e leva lá pra trás, tá? Então, aqui na frente, ó, ele vai formar uma correntinha aqui que vai ser o nosso fechamento. O meu elinho aqui tá muito grande, vou dar uma diminuidinha, vou botar aqui, ó, levo lá pra trás, ó. E aqui vai ficar dessa forma minha quina, tá? Então, como eu vou fazer uma carreirinha, mais uma carreirinha aqui de ponto baixo em volta toda dessa peça, eu vou entrar aqui só em um desses elinhos, que a gente ficou duplo aqui na frente, ó. Vou deixar um ali pra baixo, vou engatar aqui na minha laçadinha e vou buscar o fio do meu trabalho, já fazendo aqui, ó, um ponto baixo, ó, pra gente iniciar essa nova carreira. E agora a gente vai pegar sempre, ó, na correntinha de trás e nesse nozinho, tá? Pra ficar um ponto mais firme. Laço, trago pra frente, laço e fecho. Se a gente pegar só nesse elinho aqui, pode ficar um pouco frouxo, sabe? Então eu gosto sempre de, ó, pego na laçadinha, deixa eu mostrar aqui, ó, na laçadinha e no pontinho de trás, ó. Nesse e nesse, tá? Então aqui não tem mistério, a gente vai, ó, laçar, trazer pra frente, fechar. Próximo, ó, laçar, trazer pra frente, fechar. E vai ser essa carreira todinha aqui de ponto baixo só no elinho de trás. E aqui a gente vai ter um resultado, ó, desse detalhezinho aqui na nossa peça, tá? A gente vai formar ao longo da nossa base todinha. Então, aqui, ó, vocês vão seguir dessa maneira, tá? Nos cantinhos vai ser só um ponto para cada quina, tá? Não precisa fazer nenhum aumento, como a gente já fez na de baixo, a gente só vai seguir. E a gente vai dar esse acabamento aqui em volta de toda a nossa bolsa, até chegar aqui novamente, e nós vamos fazer juntas ali o fechamento. Então, é só vocês seguirem aí, ó, um pontinho baixo, bem bonitinho, para cada ponto anterior. Ó, todos na mesma alturinha, naquele padrão bem lindo, ó. Ó, gente, tô chegando aqui nesse cantinho e acabou meu fio, então voltei para mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer essa emenda, tá? Mas queria dizer que eu estou muito apaixonada pelo resultado que tá dando aqui na nossa base. Ela tá muito lindona, na nossa bolsa, né? Então, ó, chegando aqui, eu tô só com mais um pedacinho de fio. Eu vou deixar na agulha minha laçadinha. Já vou pegar o meu novo pontinho. É uma emenda bem simples, eu sempre faço dessa maneira, tá? Vou deixar esse aqui ali atrás. Vou entrar no próximo espacinho de ponto, no nozinho também, tá? E já vou, ó, puxar esse pedaço aqui pra frente.
deixo as pontinhas ali para trás e vou laçar e fechar esse meu pontinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, a gente sempre tem duas opções a fazer, né? Guiar, ó, tem um aqui guiado, ou arrematar por aqui. Como a gente está tratando aqui de um acabamento, se eu guiar esses dois aqui, eu posso dar uma engrossada e a gente tá bem na parte da aba. Então eu vou deixar eles ali para trás, para depois passar entre pontos e fazer arremate de outra forma. Se fosse em outro lugar da bolsa, eu ia pegar eles e dar uma conduzida aqui já travando, tá? Esses pontinhos. Mas como a gente tá numa parte bem da frente, eu vou fazer dessa forma. E aqui, próximo pontinho, já vou seguindo um pontinho para cada, tá? Aqui na lateral pode dar a impressão, ó, de que falta um pontinho para chegar no outro, mas não tem necessidade de fazer aumento, tá? Ó, fiz um, fiz dois e já vou aqui pro próximo, ó. Deixa eu virar aqui. Ó, e ele já vai fazer a curva certinha, tá? Então vou continuar aqui fazendo essa minha carreirinha de acabamento até chegar lá onde a gente iniciou. Tô chegando aqui, ó, gente, nos meus últimos pontinhos, contornei a minha base toda e a gente vai fazer o fechamento aqui juntos, tá? Então, ó, vamos indo até chegar ali no nosso último espacinho de ponto, ó, que é esse aqui. Fiz o meu último pontinho, ó, e fica uma distância considerável, porque esse nosso ponto aqui ficou meio deitadinho e tal. Mas aqui a gente vai, ó, alongar esse nosso elinho, tá? Pode cortar o fio do trabalho, puxar todo aqui pra frente, pra gente fazer essa conexão aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui, ó. Aqui tá o nosso primeiro ponto e aqui tá a nossa correntinha. Então, vou entrar aqui de trás pra frente, ó. Vou dar uma laceadinha pra esse ponto não ficar tão deitadinho. E vou puxar esse meu pedacinho aqui por cima. Ó, parece que tá bem longe, né? Mas a gente vai, ó, dar essa puxadinha para fazer esse último engate aqui, ó, e voltar, ó, e ficar igual a todas as correntinhas. Então, passei ali por baixo e volto aqui dentro dessa última, ó. Posso pegar aqui por trás do nozinho e sair aqui no meio e levar lá para trás, ó. Dessa maneira, a gente, ó, faz o fechamento perfeito aqui desse cantinho, tá? E esse pedacinho aqui, a gente vai arrematar, passar aqui entre os pontos, tá? Então, já vou aproveitar aqui na parte de trás e já fazer o fechamento desse aqui com vocês. Ó, então aqui eu dou essa puxadinha e vou esconder por baixo de alguns pontinhos aqui do meu avesso. Ó. E aí vocês podem passar em alguns e ir escondendo. E a gente vai aplicar um pontinho de cola. Ó. Vou usar a que eu mostrei pra vocês no início da aula. Muito cuidado ao utilizar essa cola, tá? Por isso que eu gosto da 3, que ela é uma cola mais grossa, para não pingar em nenhum lugar indesejado aí, estragar a peça, tá? Então, vai posicionar onde você quer o pinguinho, ó. Dá uma levantadinha, deixar ele agir lá embaixo. E depois vai vir aqui e cortar bem rente. E fazer da mesma maneira com esses outros pontinhos, tá? Ó, esse aqui eu já tinha dado uma conduzida. Vou colar aqui também. E esses dois aqui eu vou passar entre alguns pontos e também colar, tá? Finalizamos aqui a parte da nossa base, que é todo o corpo da nossa bolsa.
E agora a gente vai para a parte das nossas laterais, né? Que a gente vai fechar essa bolsa dessa maneira. Olha aí que lindona. Das laterais e da nossa alça de mão. Então a gente vai fazer as nossas laterais. Eu já deixei uma aqui pronta para mostrar para vocês e vou ensinar a outra. E ela ficou aqui, ó, nesse formato e nesse padrãozinho. E aí a gente vai fazer aqui, ó, correntinhas, né? Vou levá-la para trás e vou laçar, fazer a primeira correntinha. Eu já utilizo a primeira, então eu conto ela. E aqui eu vou fazer 4 correntinhas. E vou voltar aqui, ó, pulo que tá aqui na agulha, né, saindo da agulha e volto fazendo 3 pontinhos baixos nas 3 correntinhas. 3 pontos baixos. E aqui é o mesmo padrão que a gente seguiu ali na bolsa, tá? Ó, 3 pontinhos baixos, uma correntinha para subir, vou virar e mais 3 pontos baixos entre os espacinhos de ponto. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, ó, e 3. Uma correntinha para subir, viro e 1, 2 e 3, tá? Esse padrãozinho a gente vai fazer por um total de 11 carreirinhas. Então aqui, ó, eu tô na minha primeira, segunda, terceira, ó, correntinha, viro, mais 3. E quando eu finalizar aqui a carreirinha número 11, a gente vai fazer o acabamento aqui em volta da nossa base em pontos baixíssimos, baixos, tá? Em pontos baixos, fazendo as quininhas. E eu vou subir as 11 aqui e volto pra gente fazer o acabamento juntos. Ó, tô finalizando aqui a minha carreira de número 11. Fiz o meu último pontinho e já vou virar aqui pra gente começar o acabamento. Então, fiz um ponto, no mesmo espaço vou fazer um aqui na minha diagonal e um virando. E aqui, gente, é o mesmo padrãozinho que eu ensinei para vocês na bolsa, tá? Ó, nesse pontinho pegando lá atrás, um ponto baixo. E aqui entre os nozinhos, sempre nesse padrão, 2 pontinhos, um em cada espaço. Um nesse aqui pegando lá atrás. E um entre o nozinho. Aqui a gente vai fazendo dessa forma. E o nosso cantinho a gente vai fazer com 3 pontos, só que fica um pouquinho diferente aqui embaixo. Já vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, quase chegando aqui. Chegando aqui, ó, no último, entre os nozinhos, a gente já tem aqui o comecinho, ó, que são os três pontinhos baixos lá do início. Aqui a gente vai entrar nesse primeiro espaço, ele dá essa quedinha aqui, ó, então dá uma apertadinha. A gente vai entrar aqui, ó, bem nessa lateral, bem aqui em cima desse Vzinho, tá? E a gente vai fazer um virado pra cá. Um na diagonal, dou mais uma puxadinha aqui. E um aqui virando, ó, cobrindo. Faço um pontinho mais apertadinho aqui. E aqui no meio, a gente vai fazer só um ponto, ó. Bem aqui pula esse Vzinho, né, do ladinho. Aqui nessa extremidade a gente vai fazer só um subindo. Porque aqui vão 2, né? Ó, 3, 1, 2 e aqui vai o cantinho. E aqui nesse último espacinho, do lado desse último Vzinho, mais 3. Então, a gente não vai ter 2 aqui no meio, nessa extremidade de baixo. Ó, faz um virando para a extremidade.
E o terceiro bem aqui para nossa lateral, ó. Ele fica dessa forma, tá? Igual esse aqui, ó. 2 aqui e aqui na parte de baixo, ó, só um no meio. 3, 3 e 1 no meio. 3, 3 e 1 no meio. E aqui no outro lado, no nozinho e na linha, tá? Já vou cortar esse aqui que a gente já conduziu bastante. Ó. E aqui e no nozinho, tá? Até chegar ali em cima e a gente fazer o último cantinho para fechar a nossa lateral. Ó, cheguei aqui no meu último espacinho, tá? Entre os nozinhos, vou fazer um ponto, já é o meu canto, e 2, igual na base a gente também não vai fazer 3, tá? Então fica 3, 3, 3, 2 no último, porque a gente vai cortar aqui o fio do nosso rolo, trazer tudo pra frente e fazer esse último encaixe aqui, ó, passando na nossa correntinha, levando esse pedacinho aqui lá pra trás. Ó. E voltando pro lado de cá, entrando aqui por trás, ó, pegando no nozinho, dentro dessa correntinha e levando lá pra trás também. Ó, fazendo o fechamento aqui da nossa lateral e ficando com as nossas duas abinhas, tá? Ó, mesmo tamanho. Aqui eu já aproveito para finalizar, escondendo entre os pontos, tá? Igual as outras, e fazendo o nosso pontinho de cola. Deixa secar um pouquinho e depois é só cortar rente. Que ele vai ficar bem escondidinho. E agora vamos para a nossa alça. Para fazer a nossa alça, a gente vai começar novamente com correntinha, como todas as outras peças, tá? E aqui a gente vai fazer 18 correntinhas, exatamente igual o início da base da nossa bolsa. Então vamos lá. 1, 2, 3... Feita as 18 correntinhas, a gente vai usar na nossa alça exatamente o mesmo padrão da aba da nossa bolsa, tá? Então, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é uma peça que eu tenho feita no balé rosa, tá? E olha só o detalhe que fica a alça, exatamente igual aos pontinhos aqui da nossa aba, tá? E para isso a gente vai fazer 2 gominhos, tá? 4 carreiras, né? Ida, volta, para formar esse detalhe e fazer o fechamento. Então fica, ó, na frente e atrás, exatamente esse detalhe da aba na nossa alça de mão. Então aqui eu vou fazendo aquele padrão que vocês já pegaram lá na aba, que é começando com um ponto baixíssimo e fazendo o nosso ponto meio alto, sempre cuidando aqui, ó, do nosso fio para ficar o lado lisinho, né? Então, laça, fecha tudo. Um baixíssimo e um meio alto. Um baixíssimo no próximo. Um meio alto. E a gente vai começando a formar o padrãozinho e a gente vai fazer aí 4 carreiras ida e volta para formar
2 gominhos desse, tanto na frente quanto atrás. Então, vou fazer as quatro carreirinhas aqui. Se você tem alguma dúvida, pode voltar um pouquinho aí, bem no passo a passo que eu expliquei bem detalhadamente na parte da base da nossa aula, tá? Ó, gente, cheguei aqui, fiz as minhas, meus 2 gominhos, tá? As carreirinhas, né? E aqui, ó, terminando essa, eu completei o gominho de trás e esse aqui vai ser o nosso lado da frente, tá? O lado que a gente aqui, ó, iniciou, igual a nossa base. Então aqui, ó, eu dou uma alargadinha nesse meu elinho e eu vou fechar aqui a minha aba. Eu quero usar essa carreirinha aqui, ó, que tem essas trancinhas aqui embaixo, pra fazer o nosso fechamento. Então aqui eu vou dobrar, ó, dessa forma. E a gente vai fazer um fechamento aqui na bordinha com pontos baixíssimos, tá? Então, dá uma dobradinha aí pra ela assentar os pontos. Ó, e aí aqui eu vou pegar essa minha laçadinha e vou puxar aqui para essa primeira correntinha aqui, ó, para começar a fazer o meu fechamento, ó. Primeira correntinha aqui de baixo, vou buscar o meu elinho, vou passar aqui. Vou ajustar. E vou fazer uma carreira aqui de baixíssimo, unindo essa minha lateral, tá? Então, vou vir pra cá, ó, entrei aqui. Entrei na trancinha lá de trás, puxei o fio do trabalho e passei aqui. Próximo, ó, aqui na minha trancinha, ó, aqui e aqui, laço lá atrás, puxo pra frente, laço e fecho. E aí a gente vai formar esse acabamento aqui, ó, do baixíssimo aqui pela parte da frente da nossa alça. Então aqui é só ir fechando que ela já vai dando o formato ali que a gente precisa para nossa peça. Então aqui e aqui. E vamos fazer esse fechamento até aqui do outro lado. Ó, gente, fui fazendo meus pontinhos aqui, olha só o formatinho que ela já foi ficando até o último. Entrei aqui, ó, no meu último espaço de ponto possível para unir aqui as laterais e fechou, tá? Fechando aqui, ó, tô com o pontinho ali na agulha ainda. Vou cortar, puxar aqui tudo pra frente. E com o auxílio da minha agulha aqui de tapeçaria, vou levar esse fiozinho lá pra trás para arrematar juntamente com o fio lá do iniciozinho do meu trabalho, ó. Então tá aqui, já vou passar aqui por um pontinho aqui da lateral, ó. E aqui por trás a gente vai fazer aquele processo para esconder e fazer o acabamento com a colinha igual nas outras peças. E agora a gente já vai para a parte aí de começar a montar a nossa bolsa. Então, gente, estamos aqui com as nossas 4 peças aí, né? 2 laterais, o corpo todo da nossa bolsa e a nossa alça prontinhos. Agora a gente vai fazer o encaixe aí das laterais e da nossa alça para finalizar de uma vez por todas essa peça. Então aqui, ó, vou virar aqui a minha bolsa e como que eu vou aplicar as minhas laterais. Vou deixar uma aqui reservada. E essa lateral aqui, lembra aquela parte que a gente fez só um ponto aqui embaixo, que ela fica um pouquinho mais, aqui mais reforçada, mais gordinha? Aqui tem 2. Esse aqui é a parte de cima e essa é a parte que vai ficar no centro da nossa bolsa, aqui embaixo, tá? Na base. Então aqui, ó, eu botei já a minha peça pelo lado avesso, tá? Ó, aqui o meu lado direito, meu lado avesso. E eu vou posicionar ela aqui bem na extremidade para fazer esse fechamento. Eu gosto de começar exatamente por aqui, tá? Porque a gente consegue ter o padrão de que realmente ela vai ficar bem exatinha aqui na ponta. Então, eu vou encontrar aqui, ó, o meu canto, que a gente fez ali os 3 pontinhos. E aqui, ó, também o meu canto, que a gente também fez 3 pontinhos.
Então, eu vou entrar aqui, ó, na minha correntinha, só da parte de trás, do ponto do centro. E aqui também na minha base, aqui, ó, pelo meu ponto aqui da minha viradinha, tá? Que é esse aqui. Ó, você pode começar tanto por esse quanto por esse. O que que acontece? Se a gente começar muito aqui de cima, fecha demais. Se a gente começar muito aqui de baixo, falta ponto. Então, eu indico você começar bem aqui na extremidade. Pode começar desse, porque se você chegar lá no final e ver que veio muito aqui pra cima, é só desmanchar o último pontinho. Agora, se você começar muito aqui de baixo, vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então, a gente vai começar desse aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês lá em cima. Então, aqui, ó, entrei nesse aqui e entrei aqui, o elinho daqui, o elinho daqui. Vou pegar o meu fio, laçar aqui e trazer pra cá, para a gente fazer acabamento aqui baixíssimo, unindo essas duas partes da nossa bolsa, tá? Então, sem segredo nenhum, a gente vai entrar no elinho da nossa lateral e no elinho da nossa base, nos dois que estão na extremidade, que estão se encontrando, e passar aqui, ó, fazendo acabamento baixíssimo. Entrei aqui, laço, passo pelos dois e fecho. Ó, entro nos próximos dois, laço e fecho. Nos dois, laço e fecho. E aqui a gente vai seguindo até quando chega aqui na extremidade e a gente tem que começar a dobrar a bolsa para poder fazer a união aqui dessas duas partes. Ó, vou indo aqui para mostrar para vocês. O acabamento de correntinha, então, fica pelo lado de cá, de dentro aqui da nossa bolsa, né? Ó, fica dessa forma, tá? Então, aqui a gente já tá chegando na parte de baixo, vou ter que começar a dobrar essa minha bolsa aqui, ó, pra fazer aqui, ó, essa aplicação. Então, vou tentar deixar numa posição aqui pra vocês conseguirem ver certinho. Ó, continuo entrando aqui e na laçadinha ali de trás. Bastante atenção nessa parte para não pular nenhuma laçadinha, né? Aqui ficou um pouquinho difícil para eu deixar a peça em pé e conseguir mostrar certinho para vocês. Ó, aqui fica o acabamento atrás, fica bem bonito. Ó, vou deixar assim e tentar aqui ir fechando, ó. Ó, consegui unir aqui embaixo e agora é só seguir até lá a outra extremidade. Ó, tô chegando aqui no meu último espaço de ponto e vou dar uma alongadinha aqui para mostrar para vocês. Ó, a aplicação fica assim, estão vendo? Ela vem aqui para fora e, ó, aqui na lateral, ó, no fim acabou dando bem certinho a altura. E nesse lado aqui também foi até o último, ó. Então fica exatamente, aqui tá um pouquinho mole ainda, mas a nossa bolsa aqui, ó, tá em construção. E fica dessa forma a nossa lateral. Dá pra aplicar também, em vez das correntinhas aqui pelo lado de dentro, elas aqui pelo lado de fora, dá, muda um pouquinho o acabamento, mas eu gostei assim dessa forma pra bolsa Isis. Vocês vão ver que na bolsa Noir eu ensino ao contrário, tá? Aplicando aqui pelo lado de fora, o acabamento fica um pouquinho diferente. Aqui ela dá mais uma crescidinha na bolsa aqui na lateral, ó. Então aqui eu vou cortar o fio que vem do meu trabalho. Trago esse fiozinho aqui todo pra frente e a gente vai fazer o acabamento lá por dentro da bolsa, da mesma maneira que eu fiz todos os outros, tá? Então, vou pegar esse fiozinho aqui, vou levar lá pra trás de uma forma aqui que eu consiga esconder bem bonitinho. Ó, trouxe ele pra cá, pra prender ali naquele pontinho por dentro. Então, aqui eu venho pelo lado de dentro
E vou esconder entre os pontos, como eu ensinei vocês todas as outras vezes, tá? E arrematar lá por dentro. A mesma coisa esse lado aqui. Então, vou levar lá pra dentro da minha bolsa, depois eu vou ver a melhor maneira de esconder e fixar ele. Por enquanto, eu vou dar um nozinho nesses dois aqui, pra ficar mais firme aqui a minha bolsa pra gente fazer o outro lado, tá? Então, vocês escondem e arrematem aí, como eu ensinei nas outras vezes, ou costurando, né? E aí, a gente vai aqui pra outra lateral. O outro lado, a mesma forma, a gente tem que cuidar, ó, pra essa parte aqui ser a nossa parte de baixo, tá? Então, é a parte aqui de baixo, a parte aqui da base da nossa bolsa. E aqui, eu vou novamente posicionar, ó, um com o outro para iniciar de cima de novo, para essa bolsa ficar presa bem alinhadinha. Eu até poderia colocar aqui, começar daqui, mas eu gosto sempre de começar aqui da lateral, ó, aqui de cima, para ficar certinha e aí ela consegue ficar com o acabamento bem retinho, tá? Então aqui, ó, eu vou ver novamente o centro aqui das duas pontinhas pra gente começar essa união. Então, aqui, ó, vou entrar nesse aqui e aqui nesse aqui da extremidade, tá? Vou novamente pegar o fio do meu trabalho. E aqui a gente vai fazer as correntinhas descendo, né? A nossa intenção é fazer, a nossa intuição é fazer pra cá, mas a gente vai descer. Então, ó, entro aqui nesse. Dou a laçadinha e puxo aqui por baixo pra passar dentro desse alinho. E aqui a gente vai fazendo assim, descendo, tá? Então, ó, aqui a gente tá formando o baixíssimo também aqui pra essa parte. Dessa forma aqui, igual eu ensinei pra vocês do outro lado, só que é um pouquinho mais difícil aqui de fazer as correntinhas, né, que tá indo ao contrário. Vocês vão fazer por toda essa parte até chegar aqui do outro lado. Ó, tô chegando aqui no meu último espaço de ponto e, ó, vim até aqui e eu achei ainda que ficou um pouquinho distante aqui, ó, da minha lateralzinha. Então, eu vou dar uma subidinha e mais um pontinho aqui pra ver como é que fica, já entrando meio que em cima da minha aba, tá? Se não ficar bom, é só a gente desmanchar. Então, é uma questão de teste, ó. Vou deixar aqui o último ponto feito e já vou cortar também. E aí, a gente avalia aqui, puxando tudo pra fora. Ó. Nossa peça ficou assim. A aplicação dessa forma é muito boa, porque fica bem retinha, não fica aquela peça tipo assim, que não aplicou bem certinho, sabe? E esse é o resultado, ó. Fica essa composição aqui nas laterais. E esse pontinho aqui que a gente deixou lá pra baixo, ó, ele dá essa entradinha aqui na peça. Ó, então aqui, ó, nesse ponto que eu subi mais um pouquinho, mesmo pegando um pouquinho em cima, eu achei que ficou bom, porque deu uma conectadinha maior. Esse aqui, que tá aqui pra cá, eu vou passar aqui por dentro ó, ele tá fazendo uma conexão aqui, tá? Então, eu vou passar ele aqui por dentro, ele vai perder essa conexão, e aí eu vou fazer essa conexão aqui por dentro da minha bolsa. Levando lá pra trás, dando essa juntadinha aqui, pra arrematar lá por dentro depois. E aqui da mesma maneira. Vou levar lá pra dentro. E fazer o fechamento da melhor maneira, escondendo com calma, que fica difícil de eu fazer, porque eu tenho que deixar a bolsa em pé, tá? Eu não consigo. Vou deixar amarradinho aqui. E depois eu finalizo. Terminada essa parte, a gente precisa agora aplicar nosso fecho, para depois poder colocar
a nossa alça de mão e a nossa alça de corrente, né? A nossa alça Isis. Então aqui, ó, quando a gente posiciona ela, a gente já vai botar a aba aqui por cima e ver como a nossa peça ficou. Ó, se a minha lateral tivesse ficado um pouquinho menor, a aba dela ia descer mais, tá? Ó, aqui ela tá descendo dessa forma. Ai, Duda, eu queria que a aba descesse mais um pedaço. É só você fazer uma diminuição aqui na sua lateral, tá? Ah, não, quero mais pra cima, quero só um pedacinho aqui. É só aumentar aqui, ó, a lateral. Então, isso são questões que vocês podem adaptar aí conforme vocês desejem, né? Ou fazer exatamente o mesmo padrãozinho, tá? Então, aqui eu já vou para a aplicação do nosso fecho. Ó, aqui a gente ficou com 1, 2, 3 carreiras aparecendo e a quarta já está aqui em cima. Na outra peça que eu tenho aqui, ficou um pouquinho mais para baixo. Por quê? A minha lateral pode ter ficado um pouquinho mais alta, porque eu apertei um pouquinho menos os pontos, sabe? Então, sempre tem que cuidar da tensão durante a construção da peça também. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nessa peça que eu tenho aqui, vocês podem ver que a aba desceu mais, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui que ficou em cima. Aquela ali, a minha aba ficou um pouquinho maior. Então, essa aí é a graça também do artesanato, né? Cada vez que a gente faz, fica de um jeitinho, mesmo seguindo exatamente todo o padrão da receita. Então, vamos à aplicação do nosso fecho. Então, gente, para a aplicação aqui do nosso fecho, a gente precisa encontrar o centro aqui da nossa peça e também a altura que a nossa aba vai fechar, né? Porque a gente tem uma parte que aplica na aba e uma parte que aplica na peça. Então, primeiro eu vou encontrar aqui a altura da minha aba. Vou posicionar ela aqui o jeito que ela vai fechar. Para fazer essa parte, é até legal dar uma enchidinha aqui nela, para não ficar tão, né, a sua cliente não vai utilizar a peça vazia. Então, deixa eu ver aqui o que eu consigo colocar aqui dentro. Essa peça aqui do início da nossa aula, ó. Vou botar aqui. Daí ela já vai dar um voluminho aqui, ó. E a gente consegue ter uma noção melhor aqui do fechamento da nossa aba, tá? Então, aqui, é importante também apoiar ela, que ela forma aqui, ó, uma basezinha. Se a gente botar assim e esmagar, não é assim que a sua cliente vai conseguir utilizar. Então, aqui, vou ajeitar, vou tampar aqui vou abaixar aqui a minha aba, para encontrar aqui, ó, exatamente o ponto de aplicação do meu fecho, que vai ser exatamente aqui onde eu posicionei ele. Vou verificar o centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou contar 6 do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela vai ser aplicada aqui no meio desses 3 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aqui, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, eu tenho esses 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, que é o tamanho da aplicação aqui do meu fecho, tá? Então, lembrando que essa partezinha aqui vai engatar aqui na parte de cima. Então, eu preciso botar ele mais pra cima, que encoste ali e a tampinha feche. Então, vai ser aqui a minha aplicação. Então, vou empurrando aqui para achar lá dentro da minha peça essas perninhas aqui. Para a gente poder prender lá por dentro. Vou tirar aqui para facilitar. Ó, achei as partes de cima e agora vou achar aqui, ó, as partes de baixo para conseguir empurrar lá para dentro. Ó, consegui encaixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ficou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui ficou 7, aqui ficou 6. Então, eu preciso botar um pouquinho mais pra cá pra ficar bem centralizada, tá? Essa medida ali. Vou soltar aqui de novo
e procurar novamente um espacinho aqui. Ó, dessa forma vai ficar 6 em um pedacinho e 6 em um pedacinho aparecendo. Então, eu preciso colocá-la nesse ponto aqui. Pode utilizar uma agulhinha para ir afastando e conseguindo colocar as perninhas aqui lá para dentro para sair lá atrás da bolsa, tá? Uma já consegui. Pronto. Ó, vamos ver se agora... Ainda tá um pouquinho tortinho aqui na parte de baixo. Então, essa parte tem que ser bem certinha. Ó, agora fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um pedacinho desse aqui e um pedacinho desse aqui. Para ficar realmente bem centralizado. E aí, a gente vai utilizar as nossas plaquinhas para encaixar ali na parte de trás da nossa estrutura, do nosso fecho e fazer o fechamento. Como eu não vou conseguir mostrar para vocês lá por dentro da bolsa, só para exemplificar, a gente precisa lá por dentro, vai estar essas pontinhas para fora, colocar aqui a plaquinha, ó, né, vai estar um pedaço de bolsa de crochê aqui, de crochê, e a gente vai dobrar essas pontinhas, pode ser para dentro ou para fora, da maneira que vocês conseguirem apertar lá dentro, tá? Com o auxílio, ó, de uma alicate, tá? Vai dobrar as pontinhas. Então, vou fazer aqui a aplicação da minha e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Ó, gente, já fiz a aplicação aqui, consegui achar o meio bem certinho. E aqui pro lado de dentro, ó, fica dessa forma. Dá pra ver bem, né? Dobrei as pontinhas pra fora. Então, aqui, agora a gente vem pra nossa parte da aba, ó, pra aplicar aqui o nosso fechamento. E ver bem certinho onde a gente precisa botar ele ali na aba. Ó. Exatamente aqui nos 3 elinhos centrais da nossa correntinha, tá? Então, aqui e aqui. Vou botar um fiozinho aqui para marcar, que eu vou virar a peça para não perder onde é o centro. Então, é nesse e nos próximos 2. Então, aqui eu vou precisar posicionar dessa forma para a gente fechar e engatar lá, ó. Então, aqui, aqui e aqui. Aqui a gente vai precisar da chave Allen para fazer a aplicação, né, dos nossos parafusinhos aqui, rodar eles e segurar o fio de malha aqui nessa lateral. Então, vou tirar o fio aqui. Você pode, com o auxílio da própria chavezinha, empurrar os pedacinhos de fio encaixando dentro do seu prendedor. Ó, dessa forma. Vai empurrando lá pra dentro. O máximo que conseguir. Pra botar o parafusinho agora e segurar aqui, né? Então, os meus 2 parafusinhos aqui. Ó, botei ali e vou rodar com a minha chavezinha. Colocando meu parafusinho ali pra dentro. Ó, dessa forma, tá? É só rodar que ele vai entrando e ele vai segurar ali, pressionando o fio. Aperta bem e aplica o outro. Ó, feito, fica firme aqui na peça, ó, e a gente já pode, ó, por isso que eu falo pra vocês botarem um pouquinho coisa dentro pra fazer o fechamento, que olha só como ela se abaixa, tá? Então aqui, ó, aplicado, ela gordinha, fica dessa maneira. Olha aí que lindona que ela já tá. Então aqui agora a gente vai
já para a parte de aplicar aqui a nossa alça. Vou deixar esse aqui dentro para ela ficar mais gordinha e mais bonita. E aqui, fechando a bolsa, a gente vai fazer a medição aqui em cima, de onde a gente vai aplicar aqui, ó, a nossa alça na bolsa Isis, tá? Então aqui, ó, vou deixar ela em pezinha, né? E ver onde eu quero aplicar ela. Ó, já tô vendo que vai ser bem em cima desse e desse ponto aqui. Nas duas laterais aqui, ó, bem exatamente na altura de extremidade da bolsa. Ficou bem em cima da quarta carreira, ó. Então, vou pegar as minhas argolas mosquetão. Então, 1, 2, 3, 4. Vou aplicar na quarta carreira. Vou abrir a minha aba aqui para facilitar. E vou colocar ela exatamente em cima desses pontinhos aqui. Então, eu vou passar pegando aqui desde cima até lá embaixo, por baixo da bolsa, tá? Vou mostrar depois ali pra vocês. Então, aqui, ó, vai passando. Fica um pouquinho grossinho, então tem que ir, ó, aqui pelo lado de dentro, ó. E no mesmo ângulo, nesse ponto. Então, vou botar aqui. Ó. Dessa forma, pra gente aplicar a alça. Então, aqui a gente vai prender ela dessa forma, mas eu vou aproveitar ela aqui aberta, como a nossa alça Isis, ela também vai aqui em cima, eu já vou aplicar ao lado as argolas da alça Isis, tá? Então, aqui, ó, a alça vem com a argola aqui nela. Então, eu vou, aqui, ó, opa, ó. Eu vou tirar elas daqui, para já facilitar a aplicação na bolsa. E vou botar na mesma direção, tá? Então, aqui, só que no ponto da extremidade. Ó, vai ficar dessa maneira. E no outro lado também. Assim. Parece estranho, né? Mas a gente já vai botar as alças. Aqui, ó, a nossa alça, esse acabamento que a gente fez aqui de baixíssimo pra frente, ele vai ficar pra frente da nossa bolsa, né? Aqui é o verso. Então, a gente vai pegar aqui, ó, na argola do centro, mais central, e vai abrir o nosso mosquetão, ó, e engatar aqui os pontinhos iniciais na nossa argola. Então, vai procurando para sair lá atrás. Ó, saiu lá atrás, vou rodando para conseguir encaixar. E da mesma forma, aqui do outro lado. Abro a minha argola e procuro, ó, para encaixar aqui. Com a alcinha de mão encaixada, agora a gente só vai vir aqui com a nossa alça Isis, né? Para encaixar aqui nas argolas da lateral. Então, fica mais fácil aplicar dessa forma. A alça Isis, ela é uma alça, na proposta dessa bolsa, para você utilizar a corrente e a parte aqui do sintético para cima. Então, ela fica com essa proposta aqui, ó. Então, aqui, para você aplicar a corrente bem retinha, né, não colocar torta, você vai apoiar, pega a parte aqui da corrente retinha, ó, e faz a aplicação aqui, mosquetão. Só encaixar, né? Aqui de um lado. E do outro.
E aí você dá aquela puxadinha aqui, ó, pra alça ficar dupla aqui em cima, né? Dessa forma. Aqui fica um pouquinho de vocês verem, né, completinho na câmera. Mas, gente, essa peça fica incrível, tá? Essa alça, ela está maravilhosa. E está pronta aí a nossa bolsa Isis, ó. Toda lindona. Uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês agora que a nossa peça já está finalizada. Eu apliquei essa alça aqui, ó, um pouquinho mais para dentro, bem em cima do ponto, como eu mostrei para vocês, e essa em cima do outro ponto, né? Porém, essa aqui que a gente tem aqui, ó, eu apliquei um pouco mais para fora, deixando a alça um pouquinho mais aberta e aplicando a alça Isis bem na bordinha, ó, em vez de estar aplicada aqui, eu apliquei ela aqui. Então, vocês podem estar sempre pensando aí e testando opções, né, para vocês verem aonde se encaixa melhor na peça de vocês, conforme ela ficou, né, de acordo com a tensão de pontos e todos os outros detalhes que só uma peça feita à mão carrega. Espero que vocês tenham gostado de aprender a produzir essa peça comigo, aprendido todos os detalhes na produção de todos os pontos e que vocês façam e possam vender muito por aí. Até a próxima aula!